Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o carinho e a confiança de vocês, porque nós chegamos aos 500 mil inscritos! Então, muito, muito obrigada e vamos lá falar de Dark. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a série nos ensina que a diferença entre presente, passado e futuro é somente uma ilusão. O futuro também influencia o passado, ou seja, o tempo é cíclico, é um só. Tudo acontece ao mesmo tempo. Se você viu o filme A Chegada, isso pode ser mais claro para você. Se você não viu ainda, eu recomendo. Então, só para deixar claro, aqui não existem várias linhas temporais, é apenas uma. E lembrando que eu vou focar nas partes mais importantes, eu não vou passar por todos os detalhes da série. Então vamos lá para 1953. Estão com planos de construir a primeira usina nuclear da Alemanha na cidade de Winden, que vai ser mara para a população. 2 corpos de criança foram encontrados no local da futura construção, Eric Obendorf e Yassin Friese, que nós sabemos que são do ano de 2019. Os meninos estão com queimaduras nos olhos e os ouvidos destruídos. Cada um deles tinha um cordão vermelho com moedas de 1986. E eles usam roupas estranhas, feitas na China, parece que eles estão fantasiados. O Eric tem uma tatuagem de um unicórnio cuspindo um arco-íris que o legista acha muito estranha. Bernd Doppler é o diretor da usina e o fundador. Ele é o pai do Helga. Helga é um garotinho cuja mãe é bem mala e sofre muito bullying. Ele entra num bunker perto da cabana de sua família e lá tem escrito 2 datas, 5 de novembro de 53 e 9 de novembro de 53, que são alguns dias antes desse dia que ele tá lá dentro. Esses são os dias que o Eric e o Yassin apareceram dentro do bunker. Só pra deixar claro, o bunker aparece em 53 com uma caminha e um treco na parede. Em 86, todo reformado com um papel de parede fofinho. E em 2019, com um banquinho. Então, quando a gente vê o Noah limpando o chão e escrevendo na parede, é porque o Yassin, de 2019, tinha acabado de chegar lá em 53, então ele suja o chão, né, quando ele passa pela fenda. E o Helga, adulto, tá lá com ele em 53 pra limpar e levar o corpo pra obra da usina. Se dá a entender que o Helga que sequestrou o Eric e o Yassin. Ulrich Nielsen vem de 2019 e cai em 53 pelo túnel da caverna. Ele conhece o Helga criança e depois a Agnes Nielsen, também conhecida como vó dele, que está chegando na cidade. Ela está com o seu filho Tronte, que é o futuro pai do Ulrich. O relojoeiro H.G. Tannhaus está trabalhando de boa quando aparece o Ulrich, que dá um livro para ele. Livro que o Tannhaus ainda irá escrever no futuro, mas ele não se reconhece. Ulrich fica sabendo das crianças que apareceram mortas e vai na polícia achando que um deles pode ser o seu filho desaparecido, o Mikkel. Tannhaus acha um aparato aí do futuro que na verdade é o celular do Ulrich. Agnes Nielsen conhece a dona da casa que ela vai morar, a Doris Tiedemann. Ela é casada com o policial Egon e tem a filha Cláudia, e eles têm a cadelinha Gretchen. Agnes conta que é viúva e que o seu marido era pastor, mas não era um homem de fé. Tronte tem algumas marcas no braço que não explicam, mas provavelmente tem a ver com o pai dele. E sim, pode crer que essa história é muito estranha, talvez esse marido dela nem tenha morrido, inclusive que ele pode ser o Noah, né, que ele é religioso, porém não demonstra ter fé ou acreditar em Deus. O Helga, de 53, né, criança, faz a cadelinha da Claudia Tiedemann entrar dentro da caverna e ela some, que depois a gente vai ver que ela vai aparecer lá em 86. Ulrich encontra Helga, que mantém uma caixa com passarinhos mortos. Ulrich acha que o Helga vai crescer e virar um assassino e por isso tentam matar com pedradas no rosto. Ulrich leva ele pro bunker e o tranca lá dentro, mas o Helga não morre. Ele fica com uma cicatriz na orelha e no rosto. Ulrich tá indo pra caverna para voltar para 2019 quando é pego pelo Egon Tiedemann e acusado de ter matado as 2 crianças. Tiram uma foto dele na prisão e ele explica que estava tentando salvar as crianças e que o Helga deve estar vivo, porque senão tudo teria mudado. O Tannhaus é visitado pela Cláudia do futuro, que provavelmente é de 2019, que pede para ele construir uma máquina do tempo. Noah encontra com a mãe do Helga, a Greta Doppler, que fala que ela não queria esse filho, que ele foi concebido sem amor e sim com ódio. Então, será que ela traiu o marido ou foi estuprada? E no dia 12 de novembro de 53 acontece o pisca-pisca na cidade e abre uma fenda temporal dentro do bunker. Esse bunker fica exatamente em cima da parte das cavernas onde é o buraco de minhoca, que permite as viagens no tempo. Quando o buraco é aberto, a energia flui pelo bunker. O Helga criança vê o Jonas adolescente, né? Aparece uma fenda temporal ali, e o Helga vai parar em 86 no bunker. Depois disso, a usina nuclear é construída em 1960.
Em 1986, a gente sabe que no verão, que lá na Alemanha, mais ou menos entre junho e setembro, aconteceu uma explosão na usina nuclear e isso, de alguma forma, abriu o buraco de minhoca na caverna de Winden. No dia 9 de outubro, o Mads Nielsen desaparece. Ele é irmão do Ulrich, que em 86 está adolescente ainda. Eles são filhos do Tronte e da Jana Nielsen. A Jana fala que o chocolate favorito do Mads era o Raider. Aliás, pra quem não sabe, esse chocolate é o Twix, que teve esse nome de Raider até 91. A gente vê que o Helga também curte um Raiderzinho. Mads viaja para 2019 e morre. Pelo que eu entendi, as crianças morrem durante a viagem no tempo. Ou seja, eles estão testando a máquina do tempo, mas ela não funciona porque as crianças não chegam vivas no destino. Mikkel Nielsen chega de 2019. Ele é o filho do Ulrich, que tá perdido. A enfermeira Ines Kanwald busca o Mikkel e leva ele pro hospital e fica cuidando dele. A Claudia Tiedemann já é adulta e vira diretora da usina. Ela e o Tronte Nielsen têm um caso. Helga trabalha na usina, agora adulto, e ele parece que é meio apaixonado pela Claudia. Ele dá de presente pra ela o livro do Tannhaus. Ela descobre que tem um monte de lixo radiativo escondido nas cavernas. Lembra do policial Egon Tiedemann, que tinha prendido o Ulrich lá em 53? Agora ele ainda é policial, mas ele tá velhinho, prestes a se aposentar e é alcoólatra. Ele vai investigar um caso de 33 ovelhas que morreram durante a noite, e o cara das ovelhas fala que há um novo pastor na comunidade. Eric Obendorf, que é de 2019, tá no quartinho dos anos 80, né? Então ele tá agora no tempo dos anos 80 e não aguenta mais ouvir a TV, que tá passando um clipe. E a letra da música desse clipe é bem interessante. Nós caímos no fluxo do tempo, então despertamos de um sonho, mas em um piscar de olhos a noite retorna. O futuro começa em algum lugar, em algum momento. Não esperarei muito tempo. Seguimos em rodas de fogo através da noite em direção ao futuro. Algum tempo depois, o Eric Obendorf viaja para 53 e morre no processo. Ulrich, adolescente, vai preso porque é acusado de ter estuprado sua namorada Catarina. Tannhaus é visitado pelo Jonas do futuro. Eles falam muita coisa interessante sobre o tempo nesse momento. Bem resumidamente, o Tannhaus explica que o ciclo lunar e o solar se sincronizam a cada 33 anos, e esse número se repete de várias maneiras na natureza. Inclusive, o Jonas fala que é a idade que o anticristo começou a reinar, e nessa hora corta a imagem para o Noah. O Jonas quer entender se o tempo é um ciclo que não tem como ser alterado. E o Tannhaus explica que enquanto o laço temporal existir, o buraco de minhoca existir, o tempo é fechado e dentro dele tudo está relacionado. Então, o futuro também influencia o passado. O Jonas fala que a viagem no tempo é possível, que ele vem do futuro e quer que ele arrume a máquina do tempo que ele trouxe, que já está velhinha. De acordo com ele, a máquina cria um portal para viajar para 33 anos no passado ou no futuro. Ela repete o mesmo processo que aconteceu quando teve o acidente na usina e criou o buraco de minhoca. Eu acho que a série dá a entender que as cavernas só funcionam entre esses 3 anos específicos. Não dá para ir para qualquer 33 anos para frente ou para trás. Tannhaus fica tenso e manda ele vazar, mas ele vai numa estante e acha a máquina que tá no tempo atual dele. Ou seja, lá em 53, a Claudia tinha pedido para ele construir uma máquina do tempo, lembra? Então, em algum momento depois disso, ele construiu a máquina e agora, em 86, ele tem a máquina. Só mais pra frente, quando a máquina já estiver mais velha, que o Jonas vai ficar com ela em algum momento e daí transportar ela já velhinha pra 86. Noah visita Mikkel, que é a Inês que chamou, e fala que ele é reverendo da igreja de São Cristóvão. O Mikkel explica que não acredita em Deus e sim no Big Bang, e o Noah fala que Deus tem um plano para cada ser humano. A Hannah conhece o Mikkel. O Jonas, adolescente de 2019, aparece em 86. Egon tá investigando o desaparecimento do Mads e marca com o Helga, agora adulto, né, para falar com ele sobre isso, só que ele marca daqui 2 dias. O Jonas vai procurar o Mikkel no hospital, mas é abordado por um estranho que ele não sabe ainda, mas é ele mesmo, né, do futuro. Em outros momentos, a gente vê que esse Jonas adulto do futuro tem cicatrizes e vários estudos sobre viagem no tempo e afins. O Jonas adulto impede o Jonas adolescente de intervir, porque o Mikkel é o pai dele, e se o Mikkel voltar para 2019, eles não vão existir. Então o Jonas volta para 2019. Nesse dia, o Yasin, que tinha vindo de 2019, viaja para 53 e morre no processo. Isso também levanta uma questão que ainda não foi respondida. Por que somente meninos e não meninas? Boris Nivald chega em Winden com um ferimento e uma arma. Ele conhece a Regina Tiedemann, neta do policial Egon e filha da Claudia. Ela ajuda ele e ele adota o nome de Alexander Kula.
Uma questão interessante aí é de onde ele veio e por que ele estava ferido. Tem gente achando que ele é de outro tempo, mas eu acho que não, porque o passaporte verdadeiro dele foi emitido em 83. Ele esconde um saco com o seu passaporte e a Hannah encontra. Depois ele tenta arrumar um emprego com a Claudia Tiedemann na usina. A Claudia encontra a cachorrinha Gretchen na caverna que ela tinha perdido quando ela era criança em 53. Ah, mas Carol, como que a doguinha atravessou a porta, sendo que a porta fica fechada? Sei lá. Às vezes a porta estava aberta, às vezes a doguinha ficou perdida lá até o Noah abrir a fenda para transportar alguém, enfim, mistério. Helga não aparece para falar com o Egon e vai para a cabana no mato. Ele é observado por ele mesmo do futuro, o Helga senhorzinho que saiu de 2019. Tannhaus é visitado pelo Jonas adulto que traz o Césio 137 para ativar a máquina do tempo. O Helga senhorzinho tenta avisar o Helga adulto sobre as mentiras que o Noah conta, mas ele foge. Helga confronta o Noah. Se Deus não existe, por que eles acreditam numa mentira? O Noah diz que é preferível uma mentira do que a dor, e ele conta que quando ele era criança, um homem foi alugar um quarto com a família dele, e parece que ele tinha vindo de uma guerra. E um dia esse homem disse que nada é em vão, nem a dor, é tudo um eterno milagre de Deus. Helga pergunta então quem é o próximo da lista. O Noah olha no caderninho e fala que é o Jonas. O Jonas adolescente aparece de novo no hospital, decidido a levar o Mikkel para 2019, mas é interceptado por Helga e Noah. Eles levam ele pro bunker e lá o Jonas adulto aparece e conta para ele quem ele realmente é, que é ele mesmo. E que ele tem que viver tudo isso igual, ele não pode interferir, senão ele não se tornará quem ele é naquele momento. Ele explica que vai terminar com tudo isso, ele vai destruir o buraco de minhoca. E nessa hora ele fala uma frase que eu achei muito bonita, que nós não somos livres nas nossas atitudes porque não somos livres nos nossos desejos. Helga senhorzinho bate o carro no Helga adulto para tentar impedi-lo de fazer mais merda. No carro tava tocando a música que o Eric Obendorf vê na TV, no clipe lá do bunker. Mas o Helga senhorzinho acaba morrendo e a versão dele adulto só se machuca. Inês decide adotar o Mikkel e leva ele para casa. Cláudia contrata o Alexander para construir uma porta na caverna, que eu entendi que é para esconder o lixo radioativo ou não deixar ele vazar. O Jonas adulto consegue fazer a máquina funcionar e abre aquela fenda temporal e aquele cogumelo gigante lá no céu. Então essa parte que acontece no fim da série, na verdade aconteceu em 86, só que essa fenda muito louca é difundida pelos 3 tempos, mas o Jonas faz isso quando ele tá em 86. Então aí abre aquela fenda, o Jonas adolescente vê o Helga criança e eles tocam os dedos. Quando isso acontece, o Helga vai para 86 no lugar do Jonas e o Jonas vai para algum tempo futuro, que a gente vai falar daqui a pouco. E aqui surge uma dúvida que a série não explica. Se o Helga foi parar em 86 quando criança, mas depois a gente vê ele adulto em 86 e velhinho em 2019, de alguma forma ele conseguiu voltar para o tempo natural dele, em 53. Muito provavelmente, então, ele conheceu o Noah nesse momento, porque pensa, o Noah prendeu o Jonas lá no bunker. E aí aconteceu a fenda temporal e quando ele volta, tem esse garotinho lá dentro do bunker e não o Jonas. Então, provavelmente o Noah deve ter conhecido ele nessa época e levado o Helga de volta para 53 pela caverna. Mas tem uma teoria rolando que se o Noah conseguiu levar o Helga para 53 com a máquina do tempo e não pela caverna, pode ser por isso que ele tenha cismado que os meninos conseguem viajar na máquina do tempo e por isso que ele continua tentando com meninos. Vamos para 2019, o Michael Kahnwald, que na verdade é o Mikkel Nielsen, se enforca e deixa uma carta para ser aberta apenas no dia 4 de novembro às 10h13 da noite. Eric Obendorf desaparece. Dia 4 de novembro de 2019 é a data da carta do Michael, que ele se matou faz alguns meses e o Jonas, seu filho, estava internado em uma clínica fazendo terapia nesse tempo. O Jonas volta às aulas e descobre que a Martha Nielsen, que ele teve um rolo antes do pai dele morrer, agora tá pegando um grande amigo seu, o Bartosz Tiedemann. Relembrando, Ulrich virou policial e a Catarina virou diretora da escola. Eles tiveram 3 filhos, o Magnus, a Marta e o Mikkel. A Claudia Tiedemann teve a Regina, que se casou com o Alexander, que agora é o diretor da usina, e eles tiveram o Bartosz. O Mikkel, viajou para 86 e ficou preso lá, cresceu e se casou com a Hannah e eles tiveram o Jonas. A gente não sabe em que momento isso começou, mas a Hannah e o Ulrich começaram a ter um caso. O Helga é pai do Peter Doppler, que se casou com a Charlotte, que é detetive, policial, e eles têm 2 filhas, a Francisca e a garotinha Elizabeth.
que é surda-muda e que vocês falaram que se parece um pouco comigo, e realmente ela parece um pouco mesmo. Quando dá o horário certo, a Inês Canvald, a mãe adotiva do Michael, abre a carta dele. A molecada lembra que as drogas do Eric Obendorf, o menino que desapareceu, deveriam estar escondidas na caverna e resolvem ir lá buscar. É óbvio que isso dá ruim e o Michael desaparece. O Peter Doppler tá lá no bunker, na sofrência, e dá a entender que é porque ele queria trair a esposa dele novamente e ele tá tentando se controlar. Quando abre uma fenda temporal e aparece o corpo do Mads Nielsen, de 86. Então o Peter chama o Tronte Nielsen, que é o pai do Mads. A Claudia Tiedemann, senhorinha, aparece e fala que eles precisam jogar o corpo onde ele deve ser encontrado. Mads é encontrado morto, mas não é identificado. Ulrich encontra a porta trancada na caverna, que é a propriedade da usina nuclear que o Alexander tinha construído em 86 lá com a Cláudia. O Jonas adulto aparece em 2019 e está hospedado no hotel da Regina Tiedemann. O Jonas adolescente encontra um mapa da caverna no quarto do seu pai, Michael, que aliás era artista e pintava uns negócios muito loucos. A usina está sendo investigada pela polícia por causa dos desaparecimentos, então o Alexander pede para o Jürgen Obendorf, o pai do Eric que está desaparecido, para se livrar do lixo radiativo durante a noite, colocar num caminhão. Jonas começa a explorar as cavernas. A Elizabeth Doppler encontra um chocolate Raider no caminho para casa e depois entrega um relógio para sua mãe, que foi o Noah que enviou. O Yassin Fries desaparece. Noah liga para o telefone do Eric Obendorf, que está com o Bartosz. Eles se encontram em uma limusine. Será que o Noah, além de tudo, é rico? E o Noah conta pro Bartosz o que vai rolar nos próximos dias. O Jonas adulto encontra o Jonas adolescente e fala que a vida é um labirinto que vai te levando pro fundo. O Jonas recebe um pacote que ele mesmo vai mandar depois quando ele estiver mais velho. E lá tem uma lanterna, um negócio tipo um radar de radioatividade, eu suponho, e a carta de suicídio do pai dele, mas é uma carta bem velhinha. Na carta, o pai dele explica que ele é o Michael Nielsen e que viajou no tempo. O Jonas vai pra caverna e encontra o portal para 86. E o Ulrich se liga que o garoto da floresta pode ser o seu irmão Mads, que tinha desaparecido quando criança. Charlotte vai ao bunker e descobre um pedaço de papel de parede de 86. Ulrich visita o Helga velhinho e ele fica todo assustado, afinal, o Ulrich que bateu na cara dele quando ele era criança. O Helga foge do asilo e viaja para 86. O Ulrich encontra o livro do Tannhaus nas coisas do Helga, que é Uma Jornada através do Tempo, e segue o Helga até a caverna, mas ali ele vai pro lado errado e ele vai parar em 53. Jonas volta para 2019 e queima a carta do pai, ele prefere não contar para a mãe dele toda essa história. Claudia Tiedemann visita o seu neto Bartosz e dá uma foto dela com a Regina para ele entregar para a mãe dele. Hannah chantageia o Alexander Tiedemann para destruir o Ulrich, já que ela sabe que ele não é quem realmente diz. Ele liga para o policial Torben Voller para investigar o Ulrich. Aliás, esse detetive tem esse ferimento no olho que não foi explicado. Eu acho que deve ser alguma gracinha, alguma piada da série só pra gente ficar preocupado. O Jonas adulto tira uma substância radiativa de dentro de um barril do caminhão. O Jonas fala com a sua avó Inês sobre o pai dele ser do futuro e ela diz que sabia e entrega a carta pra ele. Ele fica confuso porque ele queimou a carta. Muita gente também me mandou essa mensagem confusa. Então vamos pensar assim. Pensa como se não existisse a viagem no tempo. Então ele é o Jonas jovem, adolescente, e ele vai lá na avó dele, que entrega uma carta pra ele, que foi escrita há alguns meses só. Então ele pega essa carta e guarda ela por 33 anos, até que ele consegue viajar no tempo e encontrar ele mesmo. A essa altura, 33 anos depois, a carta já tá velhinha. Só que ele encontra a versão dele mais jovem antes desse encontro com a avó. E a carta que ele queima é a carta do futuro, não a que ele vai receber da avó dele ainda. É um pouco confuso, mas acho que deu pra entender, espero. O Jonas fica meio surtado porque a Inês não impediu que o pai dele se matasse, né? Mas ela não sabia que ele ia fazer isso. E ele comenta que tudo isso é muito crazy, porque se o Michael é pai dele, a Marta é tia dele. E ele tava beijando ela até pouco tempo atrás. Inclusive é por isso que ele termina com ela. Charlotte vai procurar o Helga senhorzinho e ele não tá no asilo, ele tinha fugido uns dias antes. Ela encontra um jornal de 53 com a foto de Ulrich. Este homem é um assassino de crianças? E ela fica de cara, e nós também. Bartosz encontra o Noah e ele aceita uma oferta que o Noah tinha feito. O Noah fala que o Jonas, na verdade, estará criando o buraco de minhoca e não terminando com ele, como ele pensa, que a Cláudia mentiu pra ele.
Ele conta que há 2 grupos brigando pela viagem no tempo, luz e sombra, e que eles são da luz, que enquanto eles estiverem no laço temporal, eles devem manter as coisas como aconteceram antes. E ele fala pro Bartosz não confiar na avó dele, na Cláudia. O Noah dá aquele caderninho pra ele e pelo visto ele quer ajuda nesse job de manter as coisas como elas já aconteceram antes. Tem umas teorias rolando de que o Noah seria o Bartosz mais velho e realmente esse lance dele dar o caderninho dá uma deixa pra isso. Porém, o Noah tem o olho claro e o Bartosz não, então eu acho que não deve ser o caso. Até porque todos os outros personagens que têm versões diferentes têm a cor do olho perfeita e as personalidades parecidas, e não é o caso aqui. Mas provavelmente o Noah é um viajante do tempo, já que ele tem sempre a mesma aparência ao longo dos anos e tem aquela história estranha do marido da Agnes Nielsen também, que pode ter relação com ele. E lembrando que o Noah fica com esse papo de que ele é do bem, mas diversas vezes a série mostra ele quando estão falando num contexto do mal, do anticristo, etc. Outra coisa interessante é essa tatuagem do Noah, que é a Tábua de Esmeralda, que é um texto relacionado com alquimia e a Pedra Filosofal. Quem curte Harry Potter sabe que essa pedra tem relação com o Elixir da Longa Vida, também conhecido como o lance de viver para sempre, que faz muito sentido se o Noah não envelhece. E a tatu dele também tem uma conexão com as portinhas construídas na caverna. Será que foi ele que construiu as portinhas? Em outro momento, Noah fala que o mundo vai se destruir, mas a máquina que eles estão aperfeiçoando é a Arca e ele é o Noé. Basicamente, eles estão raptando as crianças para testar essa máquina do tempo e quando as crianças morrem porque a máquina não presta, eles jogam a criança em outro tempo para os corpos não serem encontrados. Outra coisa que ele fala é que a Cláudia é do mal e ele não, e não temos muitas informações mesmo sobre os objetivos da Cláudia. Dá para saber que ela realmente está envolvida com viagem no tempo, porque ela foi uma das primeiras pessoas a descobrir ali, né, quando a cachorrinha dela aparece, e também dá para saber que ela esteve no mesmo futuro que o Jonas vai pro final da série, que provavelmente é 2052. O Jonas, adolescente, vai parar no bunker num futuro depois de 2019, se a gente fizer a conta com mais 33 anos, dá 2052. No bunker tem aquelas fotos coladas na parede conectadas. A Cláudia mais velha tinha aparecido lá, então talvez foi ela quem construiu isso. A rua tá bloqueada e parece que tudo queimou e foi destruído, tem vários floquinhos voadores e tal. A série lembra do acidente nuclear de Chernobyl, que aconteceu justamente em 86, na vida real, pra quem não sabe dessa história. E me parece que os produtores da série não escolheram esse ano sem querer, né, já que o Chernobyl aconteceu justamente em 86. Então, esse futuro apocalíptico aí em 2052, se é que é esse ano, pode ser após outro acidente nuclear. A série tem várias imagens e menções à mitologia, cristianismo, estudos de viagem no tempo e muitas outras coisas legais, como a peça da Marta, aquela tatuagem do Noah que tem referência ao hermetismo, a triquetra, o labirinto, Matrix, DeLorean, enfim, tem muita coisa legal se você for pesquisar sobre tudo isso. Agora eu vou tentar responder algumas dúvidas que vocês me mandaram, lembrando que tem muita coisa que a série deixa em aberto mesmo. Primeiro, por que as pessoas não reconhecem que viram as outras anos antes? Por exemplo, a Catarina e o Ulrich conheceram o próprio filho deles, o Mikkel, quando eles eram adolescentes. Eu acho que deve ser muito difícil você lembrar de uma pessoa que você conheceu 33 anos atrás por menos de 1 minuto. Então, por mais que eles tenham conhecido essas pessoas, eu acho que realmente a memória é uma parada muito crazy e não dá pra lembrar. O Mikkel viajou no tempo por acidente ou foi coisa do Noah? Você pode interpretar de duas formas. Na primeira, que ele se perdeu mesmo e foi parar em 86. Mas eu acho isso meio estranho, porque eles estavam correndo e tal, e por que ele ia correr pra dentro da caverna, sendo que tava todo mundo fugindo, né? O que eu acho que aconteceu, que é a segunda interpretação, é que o Mikkel foi raptado sim, porque ele precisava estar em 86 pra tudo acontecer daquele jeito. É o famoso paradoxo que eles falam várias vezes. Aquela coisa do futuro influenciar o passado. Então, como ele precisava casar com a Hannah pro Jonas nascer, o Noah mandou raptar o Mikkel e mandar ele pra 86, eu acho. Se eles estão presos em um ciclo temporal, existe uma realidade original, uma linha do tempo alternativa a essa? Provavelmente sim. Pode ser que o acidente na usina em 86 tenha criado o buraco de minhoca e esse ciclo. E a série provavelmente vai explicar isso melhor na segunda temporada. Porque o Mikkel, se matou? A série não explica isso, mas pelas pinturas que ele fazia e pela carta que ele escreveu, você percebe que ele não sentia que pertencia a nenhum dos tempos, e isso pode ter deixado ele depressivo, angustiado e até um pouco doido. Provavelmente ele não aguentou esperar até ele mesmo ser raptado, ou ele também não aguentou a pressão de saber de tudo isso e de se ver criança, enfim, e preferiu se matar antes.
Também me perguntaram por que ele aparece com uma graxa na cabeça, um sangue, sei lá, ou umas estranha, e eu também não sei explicar. E qual é a do caderninho da Triquetra? O Noah tem um em todos os momentos, o Tronte de 2019 tem um que tá com a metade das páginas arrancadas, e o Jonas adulto também tem um. E parece que nesse caderninho eles têm escrito todos os acontecimentos desse ciclo que eles precisam manter ou não, ou quebrar, né, no caso do Jonas. Eu acho que é o mesmo caderno em vários momentos do tempo, que nem a cartinha. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, me ajudem compartilhando ele com seus amigos que gostaram da série, porque realmente deu muito trabalho pra fazer. Coloquem aí nos comentários se vocês tiverem outras dúvidas ou teorias, que eu ou a galera nos comentários também adora discutir esse tipo de coisa. Obrigada pelos 500 mil inscritos e até a próxima, um beijo, tchau!